tarde, boa noite, boa madrugada. E aí, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o professor Gustavo e estamos, graças a Deus, em mais uma aula do EBD. Graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui, continuando os nossos estudos na carta de 1 João. Estamos estudando as 3 cartas e continuamos na primeira carta de João. Bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 4, dos versículos 13 ao 21. Bom, meus irmãos, é motivo de muita alegria eu estar aqui com vocês, dando essa aula. É uma aula, para mim, muito especial e quero que você esteja desde já com seu coração preparado, esteja com a sua mente atenta a tudo que vamos falar aqui hoje e que você possa ter a agia do Espírito Santo te iluminando, te guiando nas verdades que nós vamos estudar hoje, tá ok? Vamos estar, antes de tudo, orando ao nosso Deus e depois entrando na nossa aula. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Santo Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos tem dado. Pai querido e amado, te pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, nessa aula de hoje, Senhor, meu Deus, nos ensinar cada vez mais sobre o teu amor. Nos ensinar, Senhor, meu Deus, cada vez mais, Pai, sobre como devemos amar, como devemos, Senhor, meu Deus, expressar o amor, Pai, que tu és, Senhor, meu Deus, e que tu manifestaste, Senhor, meu Deus, nas nossas vidas. Que o Senhor possa, meu Deus, estar nos guiando, Pai, em tudo que nós venhamos a fazer com amor, Senhor, meu Deus. Nos guiando, Senhor, meu Deus, com esse santo atributo, Senhor, meu Deus, teu. Que o Senhor possa estar, Senhor, meu Deus, tocando em cada coração que esteja assistindo essa aula. E que o Senhor possa estar abençoando a nossa igreja, Pai, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, cada vez mais crescer na graça e no conhecimento teu. É que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, vamos estar lendo o texto todo da nossa aula e depois ir para aquela exposição versículo a versículo. Vamos lá? 1 João 4, versículo 13. Vamos ler lá. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Bom, a gente já está, desde a última aula, falando sobre um contexto de amor, né? Na nossa última aula, que eu já recomendo que você esteja ouvindo. Se você não ouviu, para essa aula aqui agora, vai lá, ouve a última aula, lê o último documento e depois volta para cá. Já fez isso? Estou esperando. Beleza? Ok, então. Bom, como você viu na nossa última aula, nós estamos falando sobre esse tema do amor que João está enfatizando e basicamente ele está mostrando como o amor de Deus se relaciona com o nosso amor. Como o amor que Deus tem por nós, que teve por nós e que há sempre de ter por nós, deve gerar em nós o amor. Mais especificamente, gerar atitudes de amor. E também o que o amor que nós temos ou que não temos revela sobre nós. E na aula de hoje, nós vamos nos manter no tema do amor. E aí você pode pensar, pô, Gustavo, mais uma vez a gente falando sobre amor. Pô, já entendemos isso aí, já compreendemos a situação. E aí eu falo, e faço a mesma pergunta da aula passada. Você acha que sabe mesmo o que é o amor? Você sabe realmente o que é amor? Se você ouviu a aula passada, você talvez, assim espero eu, tenha tomado uma surra, assim como eu tomei do texto, em ver que eu preciso me dedicar cada vez mais no amor. E hoje a gente vai aprender mais atributos do amor de Deus, aprender
mais um pouco sobre como esse amor nos dá segurança, como esse amor nos dá paz e também vamos ver mais uma vez o que esse amor deve gerar em nós. Sem mais delongas, vamos lá, versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Bom, como a gente viu lá na última aula, né, a gente viu que Deus, que não é visível ao nosso olhar, se revelou em amor ao enviar o seu Filho e se revela também em nós, como foi mostrado lá no verso 12, porque quando nós amamos uns aos outros, ele permanece em nós. Então é assim que Deus se manifesta. E agora, nesse versículo 13, a gente vai ver que além dele permanecer em nós, nós permanecemos também nele. Nós estamos numa mútua relação. Ele em nós e nós nele. Mas aí, como é que a gente sabe que a gente permanece nele? Bom, antes de responder essa pergunta, a gente pode ver que, assim como essa é uma preocupação nossa, também importava aos cristãos daquela época saber se Deus realmente estava com eles e se eles estavam com Deus. Não são raras as vezes que a gente duvida disso. A nossa fé, ela se abala constantemente. E aí, de que maneira João mostra pra gente que a gente está sempre com Deus? Pelo fato de nos ter dado do seu Espírito, de Deus ter dado do seu Espírito. Ou seja, a fé e o amor é uma obra da Trindade. João está mostrando pra gente, desde o verso 7, que esse amor ele é sempre relacionado com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, mais especificamente, João está trazendo também, não só a questão aqui do amor, mas a questão da fé. E a fé e o amor é uma obra completa da Trindade. Por exemplo, a gente vê que Deus ele é a fonte do amor, né, como está lá no verso 7 e 8, e também ele é a fonte da fé. Né? A fé é um dom dado por Deus. Então, nosso Deus Pai, ele é essa fonte. Jesus Cristo, o Filho, ele é o amor e a fé em ação. Ele é a prática do amor e ele é a prática da fé. E o Espírito Santo, ele vem confirmar a nossa fé e ele frutifica o amor em nós, né? Lembra lá quando a gente vê em Gálatas sobre o fruto do Espírito, que o primeiro fruto justamente é o amor? Então você vê que existe essa obra trinitariana acerca desses dois aspectos. Só que aí você já conseguiu entender qual é essa relação entre fé e amor? Até então parece coisas desconexas, né? Bom, vamos lembrar lá atrás de uma das aulas que a gente deu em Tiago, mais especificamente no capítulo 3. Bom, quando Tiago demonstrou que a fé sem obras é morta, ele deu um exemplo. Ele diz lá: se o irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ele afirma isso, né, em Tiago 2, verso 15 ao 17. Aliás, eu falei capítulo 3, mas é o capítulo 2. E em Gálatas, como eu já havia afirmado, na lista do fruto do Espírito, a primeira qualidade citada é o amor. Voltando a esse exemplo de Tiago, esses irmãos que ele citou, né, eles dizem que têm fé, mas com essa atitude que eles tiveram, eles não demonstraram amor ao próximo, eles não amaram o próximo. Portanto, não há como crer em Deus sem amar, sem ter essa atitude, sem ter essa ação. E todo aquele que ama de verdade crê em Deus, porque todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aí o Espírito Santo, ele confirma, ele dá segurança dessa nossa relação mútua com Deus. Então, através do Espírito que ele nos deu, nós sabemos que nós estamos com Deus e Deus está conosco. É a obra do Espírito Santo, essa afirmação. No verso 14, João diz: e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Nós não devemos só analisar
a ação subjetiva do Espírito de Deus. Até porque Deus não é só amor, mas Deus ama. Percebe o jogo de palavras? Ele não é só aquele atributo, mas ele é a ação daquele atributo. Só o Espírito Santo já seria suficiente para a gente ter a confirmação do amor de Deus por nós. Mas Deus vai além. O Espírito Santo vai além, porque ele dá testemunho da vinda do Filho. Ou seja, ele dá testemunho, ele testifica da maior prova de amor que já foi demonstrada na Terra. Conforme o próprio Jesus disse, ele diz lá: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Isso é dito lá em João 16, do 26 ao 27. Bom, e como está afirmando esse versículo 14, nessa questão de temos visto e damos testemunho, naquele tempo provavelmente havia entre esses leitores testemunhas oculares de Cristo. Não podemos ter certeza, mas provavelmente tinha. João, que está escrevendo essa carta, de fato foi testemunho ocular, até porque ele era um dos seus apóstolos. Só que para nós que não fomos, testemunhas oculares, nós ainda assim somos testemunhas de Cristo pela obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá testemunho de que veio o Filho. E aí a gente consegue dar o testemunho dele. E nós somos testemunhas de algo que foi único, que nosso Deus Pai enviou o seu Filho Jesus como Salvador do mundo, como está falando aí no versículo. E aí, a gente já falou disso várias vezes, que Deus veio salvar o mundo, Deus enviou seu Filho para salvar o mundo, para nos salvar. E aí, a gente sempre tem uma imagem pré-concebida, e então, para dar uma variada, eu vou falar de uma outra maneira para que você entenda essa obra de Deus. Como está aí na alta, a Liga da Justiça do Snyder Cut, vamos falar então do Superman. A gente tem a imagem do seguinte, que o Jor-El, que é o pai lá do Superman, ele o enviou à Terra numa missão especial. E aí o Superman, quando ele vê, por exemplo, uma mulher que está caindo de um prédio, ele vai lá, voa bem rápido, pega ela no colo e coloca em segurança. Todos ficam felizes, e aí foi isso que Deus fez. Ele mandou e nos salvou, e igual o Superman também, ele entrou na frente de uma bala, sabe? E que coisa maravilhosa. A gente tem essa ideia que ela esconde muita coisa. Vamos usar essa analogia que eu fiz aqui da mulher caindo do prédio e Superman salvando. Vamos entender qual seria a maneira correta de entendermos isso. Vamos pensar no seguinte: primeira coisa, nós somos essa mulher, Estamos representados por essa mulher. E aí, primeira coisa, a gente merecia cair desse prédio. A gente merecia cair desse prédio e a gente merecia morrer pela queda desse prédio. A gente merecia morrer porque a gente errou, porque a gente cometeu um erro muito grave, e esse erro muito grave tem como consequência cair do prédio e morrer. E pior, nós cairíamos desse prédio para morrer, nós nem gritaríamos. A gente estaria bem normal, bem tranquilo. A gente estaria talvez até torcendo para chegar logo lá embaixo. Estaria aumentando essa perversidão do erro que a gente cometeu lá em cima para a gente poder cair. Tá captando a mensagem, né? Bom, e aí Jor-El, que é o pai do Superman, e que vocês já entenderam quem é na analogia, Vocês são espertos, envia o Superman pra cá. E ele envia o Superman não pra evitar a morte dessa mulher que tá caindo, Como eu já falei antes, a gente merecia cair do prédio, ela merecia cair do prédio. Mas olha o que o Superman faz. Ele nos salva, mesmo que a gente não quisesse. Mesmo a gente não querendo ser salvo. Nos salva. E aí, como aquele erro que a gente cometeu antes de ser condenado a pular do prédio, como aquele erro foi cometido, ele precisa ter uma morte. Não tem jeito. Se errou, tem que cair do prédio, tem que morrer. E aí, o Superman, peito de aço, toda coisa, ele vai e pula do prédio e morre no nosso lugar. Porque aí ele deixa kit. Pô, tinha que morrer. Então eu vou lá e vou morrer no lugar dessa pessoa que nem queria. Então, deu pra compreender? Eu sei que ficou
meio dividido, talvez não exemplificou muito bem uma coisa ou outra, mas é só pra gente não repetir mais do mesmo. Da gente entender que nós fomos salvos de algo que nós merecíamos. E não fomos salvos porque merecíamos. Entende? Então, nosso Deus, que é muito maior que o Jor-El, enviou seu Filho Jesus, que é 1000 vezes mais poderoso que o Superman, para nos salvar dessa queda desse prédio. Além de salvar dessa queda, e a queda do nosso pecado, nos dá a redenção. Aí sim a gente consegue entender de verdade que amor é esse. Bom, seguindo aí, vamos para o verso 15, que diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Nós não podemos confundir falar com confessar. Vamos entender melhor o que é esse confessar. Quando um bandido está em um daqueles interrogatórios, né, do CSI Miami ou Brooklyn Nine-Nine, né, geralmente a gente vê ele mentindo, não contando as coisas, fazendo jogo duro. Aí o policial começa, sei lá, espancar ele, mostrar que ele vai se ferrar muito e tudo mais, tal. Às vezes tem a cena de tortura, e aí depois de sofrer tanto, o bandido pega e fala assim: tá bom. Eu confesso. E aí o bandido vai lá e diz a verdade. Ou seja, ele está chegando no confessar no máximo auge de sinceridade. Ele já está numa condição que ele não tem mais como mentir. E por que eu estou falando isso? Porque falar que Jesus é filho de Deus é mole. Isso é fácil. Para tu ver, até o Google consegue falar isso. Você quer ver? Jesus é filho de Deus, ó glória. Aí, tá vendo? Até o Google fala. Isso aí, falar é mole. Só que confessar não envolve só a fala, envolve também o coração. Tiago, no mesmo texto que ele fala, né, sobre a fé sem obras, ele diz: você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, não se desassocia mente e coração. Confessar é declarar com o coração, é declarar com toda a sua alma. E confessar isso era essencial, porque haviam muitas pessoas antigamente, e ainda existem muitas pessoas que afirmam que Jesus só foi um homem bom que veio na Terra, sabe? E só não reconhece que ele é filho de Deus, só foi um homem bom, algo do tipo. E realmente, isso era algo que se tornava ainda mais difícil para se confessar e admitir por causa de tantos paradigmas que Jesus Cristo quebrou quando veio. Ele realmente não parecia nada com a imagem que os judeus tinham do Messias que haveria de vir. Mas, como está afirmando João, e ele demonstra, né, por trás que mesmo sendo difícil admitir, Jesus é realmente filho de Deus. E confessar a Jesus é mais uma prova da nossa relação com Deus, na qual ele permanece em nós e nós nele, como a gente já falou algumas vezes. Então, é necessário que nós confessemos, que nós reconheçamos uma verdade absoluta. Jesus é o Filho de Deus. E aí, seguindo no 16, João diz: e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Não bastaria apenas nós conhecermos o amor, pois é bem frequente, né, às vezes que a gente fica se perguntando: caramba, será que Deus me ama? Poxa, eu não sei, eu tô com dúvida. Então, é necessário nós crermos nesse amor. Ou seja, ter a nossa fé depositada nesse amor. A fé que é um dom de Deus. E o amor que é um fruto do Espírito. Ou seja, mais uma vez, João trazendo essa segurança no amor de Deus. Então, a gente precisa crer que ele nos ama, crer nesse amor. Até porque, pela nossa natureza caída, nós não somos capazes de amar a não ser pela obra dele em nós. E ele produz isso em nós justamente por ele ser amor, como a gente já havia visto antes essa declaração. Então, João nos demonstra mais uma vez que não há por que a gente ter medo de não ter Deus conosco, de ter a ausência dele. Porque se nós permanecemos nesse amor,
é porque estamos em Deus. E aqui eu faço uma observação. A gente não pode inverter a ordem das coisas. Não é que a permanência do amor faz, essa é a palavra-chave, faz com que estejamos com Deus e Ele em nós. Mas é porque estamos com Deus e Ele está em nós que aí sim a gente consegue permanecer no amor, entendeu? Então, permanecer no amor não é a causa da presença de Deus, mas é o efeito. É pela presença de Deus conosco e nós com Ele que nós conseguimos permanecer neste amor. Bom, o verso 17 diz: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Bom, João já havia falado lá no verso 12 que ao amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Como João acabou de falar sobre a permanência de Deus lá no verso 16, aqui ele está demonstrando o motivo pelo qual o amor em nós é aperfeiçoado. Tem que ter um motivo para isso ser aperfeiçoado. E o motivo é para termos confiança lá no dia do juízo. Esse dia do juízo, que será, após a vinda de Cristo, vai ser um dia terrível, um dia de vergonha e terror para os ímpios. O dia do julgamento. Então, a condenação final e eterna. Isso tudo para os ímpios. Porque para aquele que está em Cristo, não há nada para ter medo. Pelo contrário, o amor nos aperfeiçoa justamente para nutrirmos confiança. Ou seja, não para sermos apenas confiantes por nós mesmos, nos tornarmos pessoas confiantes, mas na verdade para a gente ter cada vez mais segurança em Cristo, ter mais essa confiança nele, entende? E essa segurança, ela ocorre porque, assim como ele é, nós também somos neste mundo. Bom, e aí, o que Cristo é que nós somos? Bom, o pastor e teólogo John Stott, ele diz o seguinte: Jesus é o amado Filho de Deus em quem ele se compraz. Nós também somos filhos de Deus e objetos do seu favor. Se Cristo chamou e chama Deus de Pai, nós também podemos chamá-lo assim. Somos aceitos no amado e podemos compartilhar da sua confiança para com Deus. Então, essa confiança, essa segurança que nós temos, ela não se opõe ao temor que nós devemos ter de Deus. Devemos sempre temê-lo, mas temer não é o mesmo que ter medo, tá bom? Então, nós temos essa confiança em Deus, essa segurança, Como diz aquele hino, que segurança sou de Jesus. Então, nós podemos descansar, estar tranquilos, mantendo confiança, inclusive no dia do juízo. Verso 18 vai dizer: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Se o amor nos dá confiança, não pode existir medo nele. Aliás, o perfeito amor expulsa todo medo. É como água e óleo. Não combina. Um repele o outro. E que verdade maravilhosa é essa? Bom, eu lembro lá da minha época do ensino médio, em que eu fazia o curso técnico de eletromecânica, lá na FATEC. E era um curso bem difícil. E eu lembro, quando eu conversava com a minha irmã, eu falava assim: Júlia, cara, eu tô com medo de tirar uma nota baixa. Cara, esse curso é muito cansativo, tá tudo muito cansativo. E eu tô cansado, minha mente tá cansada, porque eu tô morrendo de medo dos meus pais, que eles vão ficar decepcionados comigo, cara. Olha só o que eu tô fazendo com eles. Eu tô decepcionando eles, cara. Eu tô cheio de medo. Como é que eu vou decepcionar eles assim, cara? Eles vão ficar decepcionados por causa das minhas notas, cara. Eu tô cheio de medo. E eu tô cansado porque, sabe, eu tô estudando e sempre fico com esse medo do que eles vão pensar, do que eles vão falar. Isso, meus pais sendo as pessoas mais de boa do mundo, tá bom? Pra vocês não pensarem outra coisa. E aí eu lembro que ela falava assim pra mim: Gustavo, você não tem que se preocupar em tirar uma nota baixa por causa dos outros, não. Você está tomando uma carga, um fardo que não existe. Você não tem que tirar notas boas por causa do medo, mas porque você ama esse curso de eletromecânica. Não era esse curso que você queria? Não era essa matéria que você amava? E, aliás, essa é uma conversa que a gente tem até hoje sobre várias coisas. Mas, enfim. E ali, eu já comecei a entender o princípio que esse verso aqui está falando.
que o amor perfeito de Deus, ele expulsa o medo. A gente não pode, como existia muito tempo atrás, viver um evangelho do medo, em que a gente tem medo de ir para o inferno, a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de, sabe, tantas coisas. Na verdade, o amor perfeito de Deus vai expulsar qualquer medo. Nós temos muitas vezes medo de se aproximar de Cristo, né? Quando a gente erra ou algo do tipo, e aí a gente tem medo de não se reconciliar com Ele, porque Ele vai ter vergonha de nós, e às vezes a gente fica pensando lá no juízo, no dia final, meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu não tomo atitude e tudo mais. E João aqui ainda mostra que a gente tem esse medo, e esse medo envolve castigo, né? Envolve esse pensamento de castigo. Porque Deus há de julgar sim o mundo de maneira feroz. Só que nós somos novas criaturas nele. E, portanto, não há o que temer. Pois como disse o apóstolo Paulo, né? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, tanto no juízo quanto na nossa vida de modo geral, vamos ser aperfeiçoados. Vamos deixar o medo de lado. Vamos deixar esse amor invadir os nossos dias mais sombrios e fazer morada em nós. Verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então aqui João está repetindo o que ele disse lá no verso 10. E ele mostra que aquele que é filho de Deus ama, e nós só amamos através do amor primário dele. Portanto, o amor cristão é um dom de Deus demonstrado de modo supremo na cruz. O amor de Deus sempre toma a iniciativa, e o amor dos cristãos é uma resposta a esse amor divino. Da mesma forma, todas as ações moralmente boas dos seres humanos não são boas por estar em conformidade com algum padrão de virtude arbitrário e humano, e sim por estarem enraizadas na imitação do caráter moralmente perfeito de Deus e em conformidade com os mandamentos desse Deus. Verso 20. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Bom, eu lembro de uma certa vez que eu tive uma conversa com um grande amigo meu. E aí, esse meu amigo é crente, né? E aí, nessa conversa, ele chegou a comentar que ele não ia num culto, porque o pregador, né, que ia lá na igreja dele, ia trazer uma pregação muito ruim. Ele já conhecia esse pregador e falou, não, cara, esse cara é muito ruim, vai trazer um negócio que não tem nem como eu ouvir. E, de fato, eu concordei com ele. Eu entendi quem era a pessoa e concordei. Só que eu disse para ele que ele devia tentar ir, pelo menos, né, pensando nos irmãos. E ele me disse uma coisa que foi na minha cabeça, que, cara, faltar um culto não afeta a minha comunhão, não. Só tô faltando um culto. Então perceba o quanto que a gente negligencia as oportunidades de amar, sabe? Esse exemplo que eu tô dando dele não é a exclusividade dele, não. Isso se aplica a todos nós. Todos nós já fizemos algo do tipo, falamos algo do tipo. Nós, quando estamos numa vida espiritual, se é que nós estamos tendo alguma, a gente gasta muito tempo orando pela gente, enriquecendo nossa relação com Deus, né? De repente a gente faz até uma teologia e faz, de repente, até vídeos, faz, sabe, todas as coisas em nome de Deus, usa a internet e, sabe, posta versículos, uma coisa linda. Só que depois, quando a gente chega lá na igreja, a gente faz panela, a gente deixa de ter paciência com várias pessoas, a gente faz fofoca, a gente fala mal de várias pessoas, sabe? A gente não recebe bem os visitantes. A gente vive falando, porque fulano, cara, fulano é fogo, fulano é isso, aquilo, outro. Como é que essa pessoa, sabe? Vários discursos do tipo. É que nem quando, por exemplo, um pastor chega em um irmão da igreja, né? E aí o pastor pergunta assim, e aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? E aí, como é que vai o casamento? Aí ele fala assim, pastor, eu já não aguento mais essa mulher, tá tudo horrível. Ela não me escuta, eu tô cansado, tô pensando em separar, porque, olha, uma perturbação todo dia na minha cabeça, é muito complicado. Mas fora isso, pastor, com Deus tá tudo certo, com Deus tá uma bênção.
sabe? Uma incoerência. O mundo nos diz que o amor é reciprocidade, né? E que é amar quem nos ama de volta. Só que a Bíblia vai discordar disso, né? Porque o amor, baseando a ideia de amor no amor de Deus, ele não é baseado na qualidade de quem é amado, mas na qualidade de quem ama, na qualidade do amor de quem ama. E aí, João está ressaltando nesse versículo que a gente tem mais facilidade em amar o nosso irmão porque a gente o vê, né? Afinal, Deus é espírito. E aí, se a gente falha na tarefa mais fácil, que é amar aquilo que é visível, e quando a gente fala que é visível, não no sentido só de a gente consegue ver, não, a gente está vendo o nosso irmão, a gente está de olho nele ali. Se a gente falha nessa tarefa que é mais fácil, como é que a gente pode amar a Deus a quem a gente não vê, né? Como é que você ama a Deus, mas não ama o seu próximo? Como é que você ama a Deus, mas faz distinção de próximos? Esse é, esse não é. Esse é, esse não é. Sabe? Já imaginou se Jesus fizesse uma distinção arbitrária? Uma distinção de que, esse aqui vai me amar, esse aqui não vai me amar. Esse aqui, esse merece, esse não merece. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Seguindo então para o nosso último versículo. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Portanto, você ama esse Deus que triunfou sobre a morte? Então ame a sua igreja. Ame o seu próximo. Como diz lá em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Que você possa refletir cada vez mais sobre esse amor de Deus. Hoje, né, que é uma data festiva pra gente, na qual a gente comemora a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual a gente comemora a vitória sobre a morte, que a gente possa fazer aquela pergunta, né, como a gente tem naquela música da Criança Diante do Trono. Por que ele me amou tanto assim? Sabe? Não faz sentido. Mas é maravilhoso saber que ele nos ama. Então, se ele me ama, eu também tenho que amar meu irmão. Eu tenho que amar meu próximo. Eu não posso ficar aqui parado. Eu não posso ficar sem me mover. Eu não posso fazer acepção. Eu não posso deixar que esse amor de Deus que inflama meu peito morra dentro de mim. Até porque, se eu amo a Deus, obrigatoriamente eu vou amar meu irmão. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Senhor, Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por mais um dia de vida, Pai. Muito obrigado por mais uma lição que o Senhor nos deu. Pai amado, que o Senhor possa fazer com que essa aula gere fruto em nós, Senhor, meu Deus. Que esse amor, Pai, que o Senhor derramou através do seu Filho por cada um de nós, que ele nos mova, Senhor, meu Deus. Que ele faça com que a gente distribua o amor, Senhor, meu Deus. Não baseado, Senhor, meu Deus, em quem está recebendo, mas baseado simplesmente em nós amarmos sem esperar nada em troca. Mas nos ensina, Senhor, meu Deus, a ter esse amor, porque realmente é muito difícil, Pai. É realmente um trabalho árduo. Pai amado, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, meu Deus, a toda a juventude, Senhor, meu Deus, da Pio de Santa Cruz. Esteja abençoando essa igreja, esteja abençoando, Senhor, meu Deus, os nossos pastores. E esteja nos auxiliando, Senhor, meu Deus, a passar por esses momentos e dias difíceis, Senhor, meu Deus. É que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.